Assista agora ao programa Cidade em Destaque, com Hélio Laurindo e Giovana Danchielli. Oferecimento Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Olá para você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV está no ar. E hoje o assunto é o Dia do Basta, um movimento nacional de mobilização iniciada, na verdade, pela internet e que vai acontecer aqui em Cascavel também. Para falar sobre esse assunto, está comigo aqui nos estúdios da Stop TV o organizador local, o Israel da Silveira. Israel, muito obrigada por aceitar o convite para participar aqui do programa. Obrigado pelo espaço. Bom, até já falei, né? Começou pelas redes sociais. Isso a gente tem observado, assim, cada vez mais. Uma tendência. A tendência, né? As redes sociais acabando unindo as pessoas, né? Exato. A nível mundial, a gente observa cada vez mais a importância da internet como meio de mobilização e de transformação social, transformação política. A gente vê no Oriente Médio, já derrubaram até ditadores, né? Através de movimentos foram organizados através da rede, através do Twitter, através do Facebook. Aqui no Brasil, recentemente, a aprovação da lei do Ficha Limpa, né? Ela teve toda uma mobilização na internet para pressionar o poder público, né, para aprovar essa lei. Né? Tudo isso. Exato, que foi muito importante para acontecer a aprovação da lei, né? E o Dia do Basta, então, é mais uma iniciativa nesse sentido, que tem algumas demandas específicas. Então, o que o Dia do Basta especificamente defende? O fim do foro privilegiado, né, porque a questão do foro privilegiado tem sido usado constantemente por criminosos, digamos assim, que cometeram crimes comuns, eles se candidatam, né, para fugir da punição, para fugir do julgamento, melhor dizendo, né? Então, uma forma como fugir de crimes comuns, o que é uma distorção da lei, do sentido da lei quando ela foi proposta pelo legislador. E então ele defende o fim do foro privilegiado, voto parlamentar aberto, que é outra demanda que está em voga hoje, que é muito importante porque a gente confia o nosso voto a um candidato e muitas vezes a gente não sabe se ele realmente está sendo fiel, né, àquilo que ele se propôs. Né? Então, às vezes, o voto aberto você sabe exatamente o que ele está aprovando, o que ele não está aprovando, né, se ele está sendo leal com aquilo que ele se propôs quando você votou nele. Então, o fim do voto secreto parlamentar. Que isso é mais quando a gente fala de deputados e senadores, né? Porque falando em Câmara de Vereadores, eles apenas se posicionam favoráveis ou não, não tem essa questão de voto secreto, né? Nesses dois pontos? O status de crime hediondo para crime de corrupção, né? Então, o Dia do Basta, ele é um movimento apartidário, é muito importante esclarecer isso. É um movimento pacífico, né? Exato. Então, a marcha que vai acontecer no dia 7 de setembro, no feriado, até como forma de evitar, né, que, por ser época de eleição, se use, né, candidatos, divulgadores, usem o movimento como forma de promoção, como forma de estar fazendo propaganda partidária. Então, é bem importante esclarecer que o movimento é apartidário, né? Então, como a maioria desses são, né? Os movimentos, assim, já vários outros... São causas suprapartidárias. Isso, são vários movimentos que surgiram das redes sociais, desse clamor da população, e que realmente eles não têm nenhum partido por trás. Isso. E esse que é o importante, porque tem muito da população que acaba não sendo ouvida, né? Exatamente. A gente pede que no dia da marcha, né, todos estão convidados, todos os cidadãos que se identificam com essas causas, né, que são causas importantes, se essas
forem aprovadas essas mudanças, realmente será um benefício muito importante, assim como foi a ficha limpa aprovada recentemente. Então a gente está vendo que a mobilização da população está fazendo diferença na aprovação disso e que vai ser um benefício para todo o país. Então a gente pede que no dia da marcha, quem for participar, não leve identificação partidária, camisa, bandeira, santinho para distribuir essas coisas. O espaço é público, né? As pessoas podem fazer isso no dia, mas fora da marcha, não envolvam o dia do basta nisso. Então a gente pede essa lealdade, né, dos candidatos, de entender qual é a essência do movimento e respeitar. Exato. Qual que é a expectativa de mobilização aqui em Cascavel? Olha, difícil... É um pouco difícil de prever, né? É difícil apurar, né? Eu imagino que pelo menos 200 pessoas estejam participando, né? Mas é um número interessante para um primeiro momento. Cascavel, a gente sempre vê assim que se mexe, se mobiliza para algumas questões, mas é sempre um grupo meio pequeno, né? Isso é observado já com o tempo. Certo. Até é importante falar sobre o caráter de inovação, digamos assim, que em termos de mobilização, que esse movimento representa. Porque já tem 54 cidades confirmadas, né? Então, em todo o Brasil, você fala? Em todo o Brasil, né? O Dia do Basta é um movimento nacional. No caso, eu estou organizando aqui em Cascavel, mas tem 54 cidades, as principais cidades do Brasil vão ocorrer. Então é uma forma realmente, até o julgamento do mensalão está ocorrendo também, essa outra demanda do movimento para que de forma célere ocorra o julgamento e realmente quem deve pague. Seja punido, né? Então nesse momento é muito importante realmente que a gente vá às ruas, né, e demonstre que a gente está de olho, que a gente está clamando por essa mudança. Atento, né? Realmente é o que está acontecendo. Assim, como que está sendo feita essa abordagem? Somente via redes sociais ou vocês estão buscando? Porque não é somente você, tem mais pessoas junto contigo trabalhando nisso, né? Como que está essa abordagem dos eleitores, da população? Principalmente pelas redes sociais. Mas a gente está organizando também panfletagens, colagem de cartazes, né? Chamando. Outro aspecto que é importante salientar, como eu disse, é um movimento pacífico, então eu estou em contato com... Nesse dia vai ter o desfile de 7 de setembro, tradicionalmente aqui, né? Então eu falei com a comissão organizadora já do desfile, falei sobre o movimento, né? Eles foram muito cordiais, nossa relação foi bem pacífica, né? Então a gente combinou de logo após acabar o desfile, a gente fazer a marcha, né? Já falei com a Polícia Militar, eles inclusive... ao que tudo indica, vão ceder uma viatura para estar acompanhando a gente no movimento. Para garantir a segurança de quem está participando também. Para garantir a segurança, né? A gente vai sair da frente da prefeitura às 10h30 para ir até a frente da catedral municipal. Bom, é nesse momento que a gente percebe que a população realmente está acordando ou, na verdade, conseguiu encontrar um meio de se mobilizar e mostrar o que pensa, né? Porque antes de ter essa explosão, da possibilidade de você falar o que você realmente pensava, que é o que a internet possibilita, as redes sociais possibilitam, a gente teve períodos. A gente teve o período do impeachment e depois disso a gente não teve mais, né? A sociedade se manteve quieta. E agora retoma essas discussões. Isso é muito interessante, né? É importante. E eu acho que tem uma característica mais profunda, que é a cultura política do nosso país, do brasileiro de forma geral, que ele não se identifica tanto com a questão partidária, assim, é um pouco mais, se a gente vê em relação a outros países, assim... Parece que não é comigo, está sempre acontecendo com o outro. Até a forma, assim, como a gente lidar com o período eleitoral, né? Você vê que o brasileiro meio que trata como um circo o período eleitoral, né? E até tem um certo deboche envolvido e tal, que tem um aspecto ruim, né? Porque isso acaba afastando, às vezes, pessoas que seriam bons candidatos, mas que não querem submeter às chacotas, ao isolamento social, né? Que acaba sendo envolvido, né?
Infelizmente o brasileiro tem essa cobrança com o candidato, mas depois com o eleito ele não tem, né? Ele não acompanha depois, né? Como inverte os papéis. Que seria o mais importante. Então a internet, bom, independente dessa questão, a internet no mundo todo tem se mostrado uma ferramenta poderosíssima de mobilização e de transformação social e política, como a gente estava falando no começo, né? Exato. E especialmente envolvendo essas causas, como a gente diz, suprapartidárias, humanistas até, eu diria. A luta, teve a Marcha das Vadias recentemente, né, que envolve a luta feminista por igualdade, então, igualdade, a luta por dignidade e liberdade, né? Liberdade de expressão e tal. Então, dignidade, eu diria que a questão da corrupção se encaixa no quesito de dignidade, né? Por vários motivos. Entre eles porque o dinheiro que é desviado, que a corrupção, né? Ele deixa de ser investido em educação, ele deixa de ser investido em saúde, e com isso ele priva a população, uma boa parte da população, de condições dignas de existência, né? Exato. Então, sem dúvida, é uma causa maior. Digamos que as causas humanistas são a causa de toda a humanidade. E por isso que a internet tem sido esse meio de se mobilizar por esse tipo de causa, né, que independe de partido. Não estou desmerecendo a importância dos partidos, não é isso. No nosso caso, né? aqui no Brasil, precisa de um partido para você concorrer a uma eleição e para tentar fazer alguma coisa diferente, exatamente, né? Fazer a diferença. Estou desmerecendo. A questão partidária continua importante. Eu acho até que seria fundamental começar uma mudança na cultura política do brasileiro, de tratar o período eleitoral como circo, porque senão, fazendo uma brincadeira, só os palhaços aparecem, né, para participar. Então, mas independente, além da questão partidária, essa mobilização por essas causas maiores, né, que aí a gente pode mobilizar gente de todos os partidos, né, realmente estão tendo uma via privilegiada pelas redes sociais, né? E é importante realmente que as pessoas estejam participando. E o interessante como agora, ainda falta aí um mês quase para acontecer o evento, mas durante esse tempo, a divulgação do Dia do Basta, ela vai acabar oxigenando as discussões acerca das necessidades, não somente até dos pontos que são elencados como os principais, né, dessa discussão e dessa busca. Sim. Então você consegue discutir saúde, transporte, educação, você consegue trazer várias ideias que no futuro, ou até que para os candidatos que estejam atentos e para quem já está no poder, tá ali acompanhando, porque é tudo tá tudo livre, tá tudo aberto, né? Isso aqui é interessante também. Sem dúvida. Como você disse, já faz vários anos, a última vez que o povo saiu na rua mesmo, que tem uma grande mobilização, foi no tempo do Collor, do impeachment, que o pessoal pintou a cara e saiu na rua. Então, já faz muito tempo que não tem uma grande mobilização nesse sentido de lutar por uma causa assim, que é maior, digamos assim, né, do interesse de toda a população, tal, do país. E então esse movimento são 54 cidades e depende realmente da gente, né, tá saindo na rua e tá participando para que o evento realmente seja grande, demonstre força, porque isso é uma forma de estar pressionando, né, o poder público para todas essas questões. Exato, porque quando a gente fala de poder público, no momento agora, né, como você citou, a gente está vivendo uma época de julgamento do mensalão, onde se fala em desvio de milhões de reais. A gente acompanha nas outras esferas muita corrupção. A população precisa estar atenta nesses pontos, porque é o nosso dinheiro, né? Às vezes parece que isso não entra na cabeça das pessoas, né? E não só a questão do desvio, mas sim do esquema imenso, e que, sem dúvida, nos surgiu agora, né? Agora ele foi só exposto. Mas é um esquema que já existe há muito tempo, né, de compra de votos, de propina, né, e que tem sido um ralo aí, tem desviado dinheiro do contribuinte, né? que acaba afetando diretamente a questão social, né, educação, saúde. Inclusive, um ponto também que é defendido pelo Dia do Basta é os 10%
do PIB para a educação. Essa é uma causa importantíssima que está em voga também nesse momento, porque ela já foi aprovada na Câmara, né? Ela vai para o Senado agora, então tem que ter muita cobrança nesse momento, apoio popular para pressionar o Senado tal, para ser realmente aprovado os 10% do PIB para a educação. Historicamente, a gente vê que o maior fator de transformação social a longo tempo, tanto em termos de conscientização, como de politização de um povo e da melhora de todos os índices sociais, digamos assim, é a educação. Né? Até uma forma direta de estar combatendo a corrupção, né? Então, é importantíssimo realmente nesse momento a gente estar atento a essa questão. Tanto que a questão foi bastante debatida nas redes sociais, ocorreram as votações nos colégios, foram distribuídos para que a população participasse realmente, efetivamente, para pressionar primeiramente os deputados e agora tem que se manter para essa questão junto aos senadores. A gente vai para um breve intervalo, eu convido você que está em casa a continuar conosco aqui no Cidade em Destaque. A Futura Indústria de Móveis cria, desenvolve e coloca no mercado produtos da mais alta qualidade. Trabalhando no desenvolvimento de móveis personalizados, a Futura dispõe de equipamentos de ponta e elevada qualificação profissional, atendendo empresas e residências e inovando seus espaços. Isso sempre de maneira natural, ecológica e socialmente engajada. Acesse o site e conheça os produtos da Futura. Futura Indústria de Móveis, aliando preço e excelência em qualidade. Fone 3326-8903, Cascavel. Cidade em Destaque está de volta e hoje o nosso assunto é o Dia do Basta, um movimento nacional que vai acontecer aqui em Cascavel também no dia 7 de setembro e a mobilização está acontecendo pelas redes sociais, a exemplo de vários outras manifestações já ocorridas no Brasil e que tiveram reflexo aqui em Cascavel. Comigo aqui nos estúdios da Stop TV está o organizador local do Dia do Basta, o Israel da Silveira. A gente terminou o bloco falando sobre aquela discussão, a busca da população, né, em levar a discussão e pressionar a Câmara dos Deputados para que votasse os 10% do PIB para a educação. São vários pontos também que a gente tem observado aí no decorrer dos dias, vários assuntos assim que parecem que às vezes, nossa, ele não vai ser tão relevante e nas redes sociais ele acaba gerando uma discussão e isso se torna, acaba sendo veiculado pela mídia e no fim ela vai ter uma repercussão interessante. Tudo dentro das mídias sociais, essas discussões. Você que faz parte do fórum, que promoveu, que criou o Fórum Social de Cascavel dentro do Facebook, isso acontece muito? Como é que funciona dentro do fórum? Sim. Você vê, por exemplo, da Marcha das Vadias, né, que a gente falou antes. Na verdade, aconteceu um fato nos Estados Unidos, que uma mulher foi estuprada, e aí o chefe de polícia falou, se ela não se vestisse dessa maneira, isso não teria ocorrido. Mais ou menos algo assim, isso não teria ocorrido. Resumindo a história, né, que a culpa era dela. Então começou uma manifestação nos Estados Unidos, né, por conta deles entenderem que, olha, existe ainda um preconceito que que envolve a questão da igualdade, digamos assim, que ainda é muito forte, né? E a identificação com isso ocorreu no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, ocorreram manifestações por conta desse fato que aconteceu lá nos Estados Unidos. Exato. E se não fosse as redes sociais, isso demoraria muito para chegar aqui, Sim. né? E a questão da internet ser isenta, digamos assim, de certas grilhões que a mídia tradicional tem, digamos assim, né? Quem patrocina acaba sendo quem determina o que vai e o que não vai aparecer, né? E a internet é livre nesse sentido, pelo menos até o momento. Então, fica mais fácil de ter um autogerenciamento da qualidade, da importância do conteúdo pela própria rede. Quer dizer, as causas mais importantes acabam sobressaindo, acabam se destacando
e acabam se espalhando, digamos assim, muitas vezes a nível mundial, né? Exato. Bom, exemplo disso são os blogs, né? Que a gente nem citou os blogs, mas eles também são importantíssimos nesse movimento contra a corrupção, na abordagem de temas que acabam ficando à margem da mídia tradicional, né? Sem dúvida. E um dos aspectos mais fascinantes da internet é que, independente do seu status social, né, de quem você seja, de onde você viva, se você tem uma boa ideia, né, e você joga isso na rede pelas próprias características de autogestão do conteúdo da rede, logo o mundo inteiro está conhecendo a sua ideia, né? Então eu costumo dizer que se houver ainda grandes transformações políticas, né, sociais no mundo, né, provavelmente virão através da rede, né? Exato. Agora, trazendo para o local, como que funciona o Fórum de Cascavel, o Fórum Social de Cascavel? O Fórum Social eu criei não faz muito tempo, deve fazer uns 6 meses. A ideia é ser um espaço para propostas, mobilizações, denúncias, né, de questões, especialmente questões locais, né? A gente aborda assuntos nacionais, mas especialmente voltado para questões locais. O fórum é apartidário, digamos assim, né? Não pode haver propaganda política no fórum, nem propaganda comercial, né? Isso é regra do fórum, então quem respeita essas regras, né? A gente avisa, né? Se a pessoa realmente insistir, a gente acaba tendo que recorrer às vezes a retirada da pessoa, mas geralmente você só conversa com a pessoa e a pessoa acaba entendendo, né, o sentido do fórum, espaço, né? Assim, né? Que tem um sentido parecido com o Dia do Bastas, por exemplo, né? A questão é de achar causas comuns pelas quais, independente das questões partidárias, a gente pode se mobilizar. Mas, como é época de eleição, por exemplo, então eu criei um tópico específico onde candidatos podem postar ali propostas, porque é socialmente relevante, né, a população, aliás, é muito importante que a população conheça as propostas dos candidatos, né, porque a gente vê muito, eu vou votar em fulano porque ele é conhecido meu, porque ele é conhecido de alguém que eu conheço, e às vezes, mas muito retrógrado, né, mas quais são as propostas dele, né, o que ele vai fazer, né, então tem esse espaço lá para os candidatos, né, então até os candidatos que estão assistindo, são 400, acho, né? Isso, vereadores são 407 até o momento, mais ou menos, segundo as contas bastante, né? Então, se vocês quiserem lá nesse tópico para colocar as propostas de vocês para a população, hoje o fórum tem mais de 2.500 membros, né? Para a população estar conhecendo também, é bem importante. E as discussões, elas são acaloradas? Como é que elas são? Porque é muito mais fácil discutir pela internet, sentado na frente do computador, do que se reunir para debater, né, digamos, um fórum não virtual, um fórum real. Mas como é que são as discussões? Não, tem conteúdo realmente? Sim, assim, o fórum tem regras bem específicas quanto a preconceito, desrespeito gratuito e insultos, essas coisas. Né, isso também é levado, sim, com bastante firmeza, né? Para as discussões se manterem num nível de um nível elevado, né? Não cair pro desrespeito gratuito e que não leva a lugar nenhum, né? Exato. Então, o que eu sempre coloco lá é, antes de postar algo, você pensa, se você quer só atingir pessoalmente alguém e desmerecer e diminuir essa pessoa pelas suas convicções, né? Ou se você está usando o debate, o argumento, melhor dizendo, né, como uma forma de convencer, né? Uma forma de convencer, uma forma de compartilhar ideias, né? Então, é nesse sentido que as discussões têm sido guiadas e têm funcionado. Volta e meia alguém se exaspera, né? A gente fala, calma, né? Vamos voltar aqui, né? Para algo produtivo, digamos assim, algo profícuo, algo que não fique em insultos, digamos assim. E de modo geral, assim, tem sido bem respeitosas as discussões, apesar de serem acaloradas, assim, né? Interessante tem debates isso, bem... né? Inclusive, o Dia do Basta gerou muita discussão, né? Quem entrar lá vai ver, né? Pode clicar lá nos comentários e vai acompanhar uma longa discussão, né? Porque alguns candidatos, representantes de partidos vieram, né, falar, não, mas isso está errado, como que a gente não pode levar bandeira, não pode colocar camisa e participar da marcha?
Então aí a gente teve uma longa discussão lá, né, que colocaram o ponto dele, mas no final acabou tudo certo, a gente entrou num acordo e com bastante respeito, assim, né. Então tem sido bem interessante, convido todo mundo, todos os cascavelenses, né, quiserem estar acompanhando os debates ali, a participarem também do fórum. É um espaço interessante, é democrático, Isso. Desde que dentro das regras, né, claro. É claro. Mas assim, nas ruas a gente vê que a população reclama muito da questão da falta de saúde. Infelizmente, parte da culpa acaba sendo da população e o restante é do poder público, né? A gente fala isso levando em consideração que muita gente acaba não sabendo utilizar de forma correta o sistema. Uhum. Mas assim, lá no fórum, vocês observam qual que seria qual que é a principal demanda que ainda tem Cascavel, que gera maior reclamação do pessoal? Tem, assim como dizer, qual que seria? Olha, as denúncias, elas têm girado principalmente em torno de questões do poder público local mesmo. Alguma coisa que foi irrelevante, que foi votada na Câmara, que foi usado o dinheiro do contribuinte para isso, né? Ou alguma coisa que o Poder Executivo lá, o prefeito, alguém, né? Ou até denúncias que a própria mídia convencional, TV e tal, denunciaram, né? Acaba se tornando uma discussão. A gente sabe que nesse mandato mesmo tiveram denúncias, né, envolvendo corrupção e tal. Então, tudo isso entra em voga. O recente aumento do número de vereadores, né, a questão do aumento do salário, isso tem gerado bastante discussão. Continua acho que tem uns 3 tópicos, pelo menos, só discussão sobre a questão dos vereadores, que eu acho muito, muito relevante, muito importante, né. Ainda mais o salário vai subir para 10 mil, né, acho que em 2013 para 14 mil, e você vê municípios pequenos, às vezes tem menos de 50 mil habitantes, e o tanto que se gasta pagando o salário dos vereadores, né? E muitas vezes os vereadores, pouca gente sabe, mas não trabalham mais de 5 horas por semana, né? Quer dizer, você ganha um salário de executivo, Exato. mas você trabalha igual, né, alguém que trabalha por conta, não sei, trabalha 5 horas. O trabalhador normal trabalha 44, ele trabalha 5 horas e está ganhando 10 mil, né? Será que isso é justo, é ético, né? Exato. Então tem várias discussões nesse sentido. E é importante levar essa discussão, porque a gente até vê que muitas vezes as pessoas não sabem, falando especificamente sobre vereador, as pessoas não sabem qual que é de fato o dever de um vereador, né? Então esse tipo de discussão acaba facilitando e criando a dúvida, né? Exatamente. De saber o que faz, qual que é a atribuição e como deveria trabalhar. E até aparecem propostas interessantes, quer dizer, ganhar por tempo de trabalho, por exemplo. Então, alguém que se dedica integralmente como vereador à função, né? Então, ganhar um salário lá diferenciado, tal. Então tem várias propostas que as pessoas acabam colocando ali, ideias assim, né, que a gente acaba debatendo em cima. Interessante, né? E dali pode surgir petições, tal, né, que se espalham, tal, e que às vezes de uma coisa pequena acaba ficando uma coisa grande e até gerando mudanças, né? Exatamente. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso tempo aqui do Cidade em Destaque, e eu peço a você que faça então um convite para a população de Cascavel para participar do Dia do Basta. Pois não. Então, dia 7 de setembro vai acontecer a primeira grande manifestação, então, vão ser mais de 54 cidades, o Dia do Basta em Cascavel, 10h30 da manhã, a gente vai sair da frente da prefeitura para fazer uma marcha até a Catedral Municipal. Importante salientar mais uma vez, né, que é um movimento pacífico, né, está sendo tudo feito de acordo, em contato com as autoridades, né, então quem quiser ir com a família, porque realmente é uma causa comum, né, de toda a população, de todo o país, né, então quem quiser exercer sua cidadania, né, ajudar esse movimento a demonstrar força, a pressionar realmente o poder público, né, por essas causas tão importantes, eu convido, 10h30 no dia 7 de setembro, estar lá com a gente para fazer essa marcha. Bom, eu agradeço muito, Israel, a tua participação aqui no programa. Obrigado a você pelo espaço. Agradeço também a você que está em casa que acompanhou mais este Cidade em Destaque e lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.